Como tenho habilidades com solda, em 2017 fui designado para cuidar de um dever da igreja. Era um dever fisicamente exigente e requeria algumas horas extras. Às vezes eu nem tinha tempo para comer ou frequentar as reuniões. No início, eu não me importava. Pensava que ter a chance de usar essa habilidade em meu dever era uma honra. Com Com certeza. certeza. Eu queria dar tudo de mim nesse dever. É claro. Mais tarde, nossa equipe ficou mais ocupada e meu dever mais corrido. Depois de um tempo, fiquei exausto e senti um pouco de ressentimento. Certa vez, durante uma reunião, uma irmã nos disse para ajudar a descarregar algum material. Eu não queria ajudar. Perguntei-me por que não podiam esperar até depois da reunião. E se fosse tão urgente, outra pessoa poderia fazê-lo. Por que tinha de ser a gente? Por acaso éramos algum tipo de empregados? Com esse sentimento de resistência interna, ainda que eu tenha ido, o fiz sem vontade. Não dei tudo de mim. Agi sem me engajar. Quando apareciam deveres de última hora, todos faziam hora extra. Mas sempre que podia, eu tentava escapar. Se conseguia me safar fazendo menos, eu evitava o trabalho duro. Sempre que precisava fazer umas horas extras, eu me ressentia e relutava, como se tivesse sofrido uma injustiça. Aparentemente, eu fazia o trabalho, mas o fazia de má vontade. Queria relaxar assim que terminava a tarefa atribuída pelo líder da equipe, e não queria ajudar os outros que ainda não tinham terminado. Achava que isso era problema deles, não meu. Ao perceber que eu enrolava, o líder da equipe me repreendeu e lidou comigo. Mas pensei que ele só estava sendo minucioso e não refleti sobre mim mesmo. Então, eu fiz o meu dever de modo muito passivo, contentando-me com o mínimo. Todos os outros irmãos estavam realmente dando duro. E além de não os invejar, ainda dava risada deles. Certa vez, num transporte de madeira, eu estava carregando um lote por vez, enquanto o outro irmão levava 2. Eu pensei, por que está se matando? Que idiota! Ainda que você seja forte, não há motivos para isso. Só vai se cansar. Na verdade, eu era mais novo do que ele, portanto, carregar 2 por vez não teria sido um problema para mim. Mas eu ficaria dolorido de tanto carregar peso. E isso eu não aceitaria. Vendo que eu estava atrasando meu trabalho, os outros irmãos me repreenderam e mandaram eu ter mais atenção ao meu dever. Mas eu não liguei. Eu estava fazendo meu trabalho. Não estava prejudicando ninguém. Como eu me recusava a corrigir minha atitude em relação ao meu dever, o julgamento e castigo de Deus vieram sobre mim. Em 21 de julho daquele ano, quando estava no meio do meu trabalho, de repente o líder da equipe me disse que eu carecia de humanidade e tinha sido preguiçoso em meu dever. Por isso, não era apto para a posição. Ao receber essa notícia, eu tive uma sensação de angústia. Sem um dever, não seria o meu fim? Teria esperança de ser salvo? Fiquei cada vez mais agitado e caí em depressão. Eu me ajoelhei em oração diante de Deus imediatamente. Ó Deus, sei que Tu permitiste que isso acontecesse comigo. Mas eu não entendo Tua vontade nisso. E não sei que lição devo aprender aqui. Por favor, protege meu coração para que eu possa me submeter à Tua vontade e não criticá-la. Amém. Depois de orar, eu me senti bem mais calmo. Com as malas feitas e prestes a partir, olhei para os outros irmãos à distância, todos correndo para lá e para cá, trabalhando com entusiasmo, enquanto eu estava indo embora. Eu me senti muito mal. Tinha sido um crente por mais de 10 anos. E sempre me considerei alguém que buscava a verdade, capaz de fazer sacrifícios. Nunca imaginei que seria dispensado do meu dever. Se eu não era apto nem mesmo para cumprir um dever, o que poderia fazer? Não entendi por que o líder da equipe disse que eu carecia de humanidade.
Normalmente, eu não tinha nenhum conflito com os outros. E na maior parte do tempo, me dava muito bem com todos. Eu achava que não havia nada de errado. Quanto ao meu dever, eu achava que tinha me dedicado bastante a ele. Mas ocorreu-me que Deus é justo. Portanto, se eu estivesse cumprindo bem o meu dever, não me dispensariam. Correto. Depois de perder meu dever, eu estava menos ocupado e não precisava trabalhar o tempo todo. Mas estava muito decepcionado e desanimado. Eu estava vindo para diante de Deus em oração o tempo todo, pedindo que Ele me esclarecesse para eu me conhecer. Em certo momento, li isto nas palavras de Deus. Algumas pessoas sempre se gabam de ter boa humanidade, de nunca ter feito nada de mal, nem roubado os bens dos outros, nem cobiçado as coisas dos outros. Elas até permitem que os outros se beneficiem às suas custas, preferindo sofrer perda. E nunca dizem nada de mal sobre ninguém, só para que todos pensem que elas são boas pessoas. Mas quando cumprem seu dever na casa de Deus, elas são astutas, sempre tramando em benefício próprio. Elas nunca pensam nos interesses da casa de Deus. Nunca tratam como urgentes as coisas que Deus trata como urgentes, nem pensam como Deus pensa. E nunca conseguem colocar de lado seus próprios interesses com o intuito de cumprir seus deveres. Elas nunca renunciam aos seus próprios interesses. Até quando veem malfeitores cometendo o mal, elas não os expõem. Elas não têm quaisquer princípios. Esse não é um exemplo de boa humanidade. Não dê atenção ao que tal pessoa diz. Você deve ver o que ela vive, o que revela. Qual é sua atitude quando cumpre seus deveres? E também qual é seu estado interior e o que ela ama. Amém. Refletindo sobre isso, percebi que eu acreditava ter uma boa humanidade porque, aparentemente, fazia algumas coisas boas. Mas isso não estava alinhado com a verdade. Deus julga a humanidade de uma pessoa com base em seu desempenho e atitude em relação ao seu dever. A questão é se ela deixa seus interesses pessoais de lado e defende os interesses da casa de Deus. Exatamente. Alguém com uma humanidade realmente boa é devoto a Deus em seu dever. Consegue sofrer e pagar um preço. Em momentos críticos, consegue renunciar à carne e defender a obra da casa de Deus. Sim. Exato. Depois disso, comecei a refletir sobre se eu possuía humanidade ou não e sobre minha atitude em meu dever à luz das palavras de Deus. Li esta passagem. Tudo provém daquilo que Deus exige. Os vários aspectos de labuta e trabalho relacionados às exigências de Deus, tudo isso requer a cooperação do homem. Tudo isso é dever do homem. O escopo dos deveres é muito amplo. Os deveres são responsabilidade sua. São o que você deve fazer. E se você for sempre evasivo em relação a eles, será um problema. Em termos brandos, você é preguiçoso, enganoso, ocioso, indolente e busca o prazer. Em termos mais sérios, você odeia cumprir o seu dever. Não tem dedicação nem obediência. Se você não consegue fazer esforço para essa tarefa pequena, o que consegue fazer? O que você é capaz de fazer corretamente? Se uma pessoa for realmente dedicada e tiver um senso de responsabilidade em relação ao seu dever, então, contanto que seja exigido por Deus e contanto que seja necessário para a casa de Deus, ela fará tudo o que lhe pedirem sem seleção. Empreenderá e completará qualquer coisa que seja capaz de fazer e que deva fazer. É isso que as pessoas devem entender e o que devem alcançar? Algumas pessoas discordam e dizem: você não precisa enfrentar o vento mordaz nem o sol escaldante o dia todo. Você não sofre nenhuma adversidade. Para você é fácil concordar acenando com a cabeça, mas você concordaria se fosse ordenado a sair no sol escaldante por algumas horas? Essas palavras não estão erradas. É sempre mais fácil falar do que fazer. Quando as pessoas realmente agem, por um lado você deve observar seu caráter. E por outro, deve ver quanto elas amam a verdade. Falemos primeiro da humanidade das pessoas. Se uma pessoa é de bom caráter, ela vê o lado positivo de tudo. Aceita as coisas e tenta percebê-las a partir de uma perspectiva positiva e proativa. Isto é, seu coração, caráter e temperamento são justos. Isto é visto sob a perspectiva do caráter. O outro aspecto é quanto ela ama a verdade. O que isso significa? Significa que não importa quanto as opiniões, os pensamentos e as visões em sua cabeça acerca de algo correspondam com a verdade e quanto você entenda,
Você é capaz de aceitá-lo de Deus. Você ser obediente e sincero, basta. Quando você é obediente e sincero, você não é negligente quando trabalha. Você faz um esforço real. Quando investe seu coração no seu trabalho, suas mãos o acompanham. Quando desanima, quando para de tentar, você começa a ser enganoso. E sua mente começa a pensar. Quando é o jantar? Como é que pode ser tão cedo? Isso é irritante. Quando conseguirei terminar esse trabalho interminável? Não sou tolo. Vou fazer o mínimo. Não vou colocar todo o meu esforço nisto. Qual é o caráter dessa pessoa? Suas intenções são justas? Não. Ela foi exposta. Essa pessoa ama a verdade? Quanto ela ama a verdade? Ela tem pouca disposição para trabalhar. Sua consciência não é tão ruim. Ela é capaz de fazer um pouco, mas não está realmente fazendo esforço. Está sempre tentando enrolar. Só quer fazer as coisas que a façam parecer boa. Na hora de trabalhar, seus esquemas insidiosos e suas intenções perversas aparecem. Seus pensamentos malignos emergem e ficam se manifestando. Pessoas como essa trabalham de modo ineficiente e lento. Estão sempre quebrando ferramentas e equipamentos. As outras pessoas podem demorar a descobrir. Mas assim que surge um pensamento maligno em sua mente, assim que nasce nelas um pensamento que conflita com a verdade, Deus sabe, Deus vê. Mesmo assim, elas pensam, veja como sou esperto. Nós dois comemos a mesma refeição, mas ela não me custou nada. Depois de terminar o trabalho, todos vocês ficam exaustos. Mas olhem para mim. Para mim está sendo muito mais tranquilo. Eu sou esperto. Todos aqueles que trabalham muito são tolos. Na verdade, são os tolos que são os espertos. O que os torna espertos? Eles dizem, eu não faço nada que Deus não pede que eu faça. E faço tudo o que Ele pede que eu faça. Faço tudo o que Ele pede. E coloco meu coração. Dou tudo de mim. Eu vou além do meu limite. E eu nunca tento trapacear. Não estou fazendo para pessoa nenhuma, estou fazendo para Deus. Estou fazendo diante de Deus para que Deus veja, não faço para que uma pessoa veja. E o resultado? Um grupo elimina pessoas, mas os tolos permanecem. Em outro grupo, algumas pessoas são expostas, mas os tolos não são. Em vez disso, seu estado continua melhorando, eles têm a proteção de Deus em tudo o que acontece. E o que lhes rende essa proteção? São honestos no coração, não temem adversidade nem fadiga, e não são seletivos em relação a nada que lhes é confiado. Não perguntam por quê. Simplesmente fazem o que são ordenados a fazer. Obedecem. Não examinam, analisam nem consideram outras coisas. Não têm esquemas, mas conseguem obedecer em todas as coisas. Seu estado interior é sempre muito normal. Confrontados com perigo, Deus os protege. Em doença ou praga, Deus os protege. São muito abençoados. Amém. Amém. Após a leitura, tive convicção total. As palavras de Deus desvelaram minha perspectiva, a atitude e meu estado em meu dever. Eu vi que Deus realmente enxerga a nossa alma. Ele observa cada ação, cada movimento e cada pensamento passageiro que temos. Sim. Quando comecei a cumprir meu dever, eu estava determinado a me despender por Deus e a retribuir seu amor. E uma vez que despendi mais esforço e sofri mais, minha natureza verdadeira se mostrou. Comecei a tomar atalhos em meu dever, tentando me safar fazendo menos. Quando precisava trabalhar um pouco mais e suportar um pouco de esforço físico, comecei a resistir e sentir como se estivesse sendo injustiçado. Quando nós trabalhávamos, todos se esforçavam de verdade, sem medo de cansar. Mas eu ficava protelando, escolhendo as tarefas mais fáceis. Quando vi aquele irmão trabalhando tanto, em pensamento ri dele e o chamei de tolo, acreditando que o esperto era eu, pois conseguia cumprir meu dever sem me cansar e ainda desfrutava das bênçãos de Deus. Eu acreditava que saía no lucro. Eu até calculava meus ganhos e perdas pessoais no meu dever. Eu era tão astuto, tão desprezível. As palavras de Deus me mostraram que, quando eu ria dos outros porque faziam tanto esforço, o tolo era eu. Dentre todos aqueles outros irmãos, nenhum dos que eu considerava tolo tinha perdido seu dever. Enquanto eu, que me achava tão esperto, fui dispensado e perdi minha chance de servir.
Eu fui vítima de minha própria esperteza. Era eu que merecia ser chamado de tolo. E cumprir meu dever daquele jeito dava nojo a Deus. Cumprir bem o seu dever deveria ser o chamado, a missão da vida de um ser criado. E é algo que o Criador confia à humanidade. Mas eu tinha agido como se não passasse de um diarista, me virando sem assumir qualquer responsabilidade. Eu tinha perdido a consciência e a razão que um ser criado deveria possuir. E valia menos do que um cão. Pelo menos, o cão consegue servir ao seu dono, vigiando o seu quintal, e é leal a ele independentemente de como é tratado. Quanto a mim, eu estava comendo e bebendo daquilo que Deus providenciava, desfrutando das bênçãos de sua graça, mas não estava completando as tarefas que ele tinha me dado. Eu era alguém indigno de ser chamado de humano. Ser removido do meu dever era uma manifestação do caráter justo de Deus. E tinha acontecido por causa da minha rebeldia. Eu não tinha dúvidas. Graças a Deus. Sem o julgamento, castigo, poda e tratamento de Deus, nós não teríamos visto nossa rebeldia e corrupção. Correto. Correto. Mais tarde, li isto nas palavras de Deus. Se não houver custo real nem fidelidade ao cumprir o seu dever, ele não satisfará as normas. Se você não leva sua fé e seu dever a sério, se você sempre age sem se envolver e é superficial em suas ações, como um incrédulo que trabalha para o seu chefe, se você só labuta, se virando a cada dia, não falando sobre problemas, vendo algo derramado sem limpá-lo, indiscriminadamente descartando tudo que não beneficia você, isso não é um problema? Como alguém assim pode ser membro da casa de Deus? Essas pessoas são forasteiras. Elas não são da casa de Deus. Em seu coração, você tem certeza de que está sendo verdadeiro e sério quando cumpre o seu dever. E Deus também faz a contabilidade. Alguma vez você já levou a sério o seu dever? Já cumpriu com o coração? Já o tratou como sua responsabilidade, sua obrigação? Você já tomou posse dele? Alguma vez você já se manifestou quando descobriu um problema ao desempenhar seu dever? Se você não se manifestou após encontrar um problema, nem pensou em fazê-lo, se odeia pensar em tais coisas, e acha que quanto menos problemas, melhor, se esse é o seu princípio nessas coisas, você não está cumprindo o seu dever. Está vivendo com o suor do rosto, está prestando serviço. Servidores não são da casa de Deus. São funcionários. Terminam seu trabalho, pegam seu dinheiro e vão embora. Seguem seu caminho, tornando-se estranhos. Esse é o relacionamento deles com a casa de Deus. Os membros da casa de Deus são diferentes. Eles se preocupam com tudo na casa de Deus, assumem responsabilidade. Seus olhos veem o que precisa ser feito na casa de Deus e eles mantêm essas tarefas em mente. Lembram-se de tudo que pensam e veem. Carregam um fardo, sentem responsabilidade, pertencem à casa de Deus. Vocês chegaram a esse ponto? Não. Então vocês ainda têm um longo caminho a percorrer, por isso devem continuar buscando. Se você não se considera um membro da casa de Deus e elimina a si mesmo, como Deus o vê? Deus não o trata como um forasteiro. É você que se coloca do lado de fora da porta dele. Então, em termos objetivos, que tipo de pessoa você é exatamente? Você não está na casa dele. Isso tem algo a ver com o que Deus diz ou determina? Foi você que colocou seu fim e sua posição fora da casa de Deus. A quem mais pode culpar? Amém. Amém. Quando ponderei sobre as palavras de Deus, percebi que considerar os interesses da casa de Deus em todas as coisas e ver a casa de Deus como minha própria casa é o único jeito de agradar a Deus e de trazer conforto para Ele. É a única maneira de ser um membro da sua casa. Sim. Sim. Eu vinha cumprindo meu dever na casa de Deus, mas por causa da minha atitude e da abordagem em meu dever, eu não era um verdadeiro membro de sua família. Eu era como um empregado da casa de Deus, que só trabalha superficialmente sem investir seu coração. Eu não estava pessoalmente empenhado em nada que não me afetasse diretamente. Sim. Vi que carecia totalmente de humanidade e que não tinha integridade alguma. Eu não era digno de ser um servidor.
Eu era um incrédulo. Era totalmente indigno de cumprir qualquer dever na igreja. Depois disso, fiquei apelando e orando a Deus sem parar, refletindo sobre o que tinha me possuído para que tivesse tal atitude no meu dever. Li isto nas palavras de Deus. Até que as pessoas tenham experimentado a obra de Deus e ganhado a verdade, é a natureza de Satanás que assume o controle e as domina por dentro. O que especificamente essa natureza acarreta? Por exemplo, por que você é egoísta? Por que protege a própria posição? Por que você tem emoções tão fortes? Por que aprecia aquelas coisas injustas? Por que gosta daqueles males? Qual é a base para a sua afeição por tais coisas? De onde vêm essas coisas? Por que você fica tão feliz em aceitá-las? A esta altura, todos vocês entendem que é principalmente porque elas contêm o veneno de Satanás. Quanto ao que é o veneno de Satanás, isso pode ser completamente expresso em palavras. Por exemplo, se você pergunta para alguns malfeitores por que cometeram o mal, eles responderão: é cada um por si e o diabo pega quem fica por último. Esse simples provérbio expressa a raiz exata do problema. A lógica de Satanás se tornou a vida das pessoas. Podem fazer coisas por isso ou aquilo, mas é tudo para si mesmos. As pessoas pensam que, já que é cada um por si, elas devem viver para si mesmas, fazendo de tudo para garantir sua posição, sua própria comida e roupa. Cada um por si e o diabo pega quem fica por último. Essa é a vida e a filosofia do homem e representa também a natureza humana. Essas palavras de Satanás são precisamente o veneno de Satanás, e quando as pessoas o internalizam, ele se torna a natureza delas. A natureza de Satanás é exposta por meio dessas palavras. Elas o representam completamente. Esse veneno se torna a vida das pessoas, bem como o fundamento de sua existência. E a humanidade corrupta tem sido constantemente dominada por esse veneno por milhares de anos. Amém. Amém. Isso me ajudou a entender que eu tinha vivido segundo as leis de sobrevivência de Satanás. Como cada um por si e o diabo pega quem fica por último. Se não é problema seu, deixe pra lá. E também saia sempre ganhando, nunca perdendo. Tais filosofias estavam profundamente arraigadas em mim e tinham se tornado minha natureza. Eu vivia segundo elas e tinha me tornado egoísta e desprezível. Eu só pensava em meus próprios interesses, naquilo que me beneficiaria e fazia o que era mais fácil para mim. Eu nem pensava em me preocupar com a vontade de Deus no meu dever. Refleti sobre como Deus se tornou carne e veio para a Terra, suportando humilhação e sofrimento para expressar as verdades, para purificar e salvar a humanidade. Mas Deus nunca pediu que a humanidade o retribuísse. Seu amor por nós é imenso. É mesmo. Eu tinha desfrutado das ricas provisões materiais e da rega das palavras concedidas por Deus, sem nenhum senso de gratidão, ressentindo a menor adversidade em meu dever. Eu carecia totalmente de consciência e razão. Carecendo de calibre, eu não podia fazer nenhum tipo de dever importante. Mas Deus não me rejeitou. Ele arranjou um dever apropriado para mim, dando-me a chance de ganhar a verdade e de ser salvo. Isso foi o amor de Deus. Com certeza. Esse pensamento me encheu de arrependimento. Eu me odiei por ser tão preguiçoso e desleixado em meu dever. Me odiei especialmente pela profundeza da minha corrupção satânica e falta de humanidade. Eu não quis mais viver daquele jeito. Ótimo. Eu decidi que qualquer que fosse o dever que recebesse depois disso, eu daria todo o meu coração, todo o meu esforço, e que pararia de menosprezar Deus. Amém. Amém. Vim para diante de Deus em oração. Deus, obrigado por teu julgamento e castigo, que me permitiram perceber que eu tratei o meu dever de forma completamente leviana. Reconheço que fui egoísta. Reconheço que fui desprezível e totalmente sem humanidade. Admito minha culpa e me arrependo. Trabalharei duro para cumprir o meu dever, pagar minha dívida contigo e confortar o teu coração. Amém. Amém. Depois disso, comecei a investir todo o meu tempo e esforço no compartilhamento do Evangelho, querendo apenas cumprir bem aquele dever para recompensar meus erros do passado. Cerca de um mês depois,
O líder viu que eu estava num estado melhor e que tinha melhorado minha atitude em relação ao meu dever, e me ligou para me informar que eu poderia voltar a cumprir o meu dever. Maravilha. Graças a Deus. Isso me animou muito. E eu disse em silêncio: dou graças a Deus por me dar outra chance para cumprir o meu dever. Assim que eu desliguei o telefone, meus olhos se encheram de lágrimas e eu chorei. Meu coração se encheu de gratidão a Deus e também de um grande senso de endividamento. Ao considerar a atitude e rebeldia que tive em meu dever no passado, senti arrependimento e vergonha. Eu me ajoelhei diante de Deus em oração. Mas só chorei. Não tinha ideia do que dizer a Ele. Qualquer palavra me parecia totalmente inadequada. Por isso eu só fiquei repetindo: ó Deus, eu te agradeço. Só pensava em todo o trabalho que Deus tinha feito em mim, me julgando, castigando, purificando e salvando. Tudo o que eu podia fazer era expressar minha gratidão. Eu só queria oferecer tudo de mim a Deus e dar tudo de mim em meu dever para retribuir o amor de Deus. Amém. Amém. Somente depois que recuperei o dever que tinha perdido é que aprendi a valorizá-lo e finalmente entendi o que Deus queria dizer com tudo provém daquilo que Deus exige. Os vários aspectos de labuta e trabalho relacionados às exigências de Deus. Tudo isso requer a cooperação do homem. Tudo isso é dever do homem. Sim. Parei de pensar que me esforçar em meu trabalho é sofrimento, é degradante. Sinto que é uma honra. Porque é uma comissão de Deus. É o que Ele exige. E, sobretudo, é o meu dever. Sim. Eu costumava ter a impressão equivocada de que não existe diferença entre trabalhar na casa de Deus e trabalhar no mundo, que não era nada além de labuta. Essa experiência serviu para me ensinar que trabalhar no mundo é só para ganhar seu sustento, e que qualquer adversidade serve ao ganho pessoal não tem sentido. E embora na casa de Deus também seja trabalhar, eu estou cumprindo o meu dever. Qualquer adversidade no meu dever tem valor e ganha a aprovação de Deus. É É verdade. verdade. Esse ajuste no meu dever me permitiu experimentar o verdadeiro amor de Deus. Eu não queria ser só um funcionário na casa de Deus, queria buscar fazer parte da família. Desde esse dia eu estou cheio de energia em meu dever. Graças a Deus. Às vezes, as coisas são um pouco difíceis ou cansativas, mas não me queixo mais. Consigo dar tudo de mim com o coração para fazer um bom trabalho. Amém. Amém. Sou grato pelo fato de o julgamento e castigo de Deus terem transformado minha atitude em relação ao meu dever e resolvido minha perspectiva absurda em relação a ele. Isso também mudou um pouco o meu caráter corrupto. Graças a Deus. Essa experiência de fato é prática. É mesmo. Graças a Deus.